a sua Bíblia em João 14. E existem 3 grandes promessas. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, mas existem 3 grandes promessas que norteiam a nossa vida cristã e que fazem a diferença na nossa caminhada. A primeira delas está em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecaram. Naquele momento, Deus já prometeu o Messias. Lá em Gênesis 3,15 fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você puder melhorar um pouquinho o som para mim. Isso era Deus prometendo: serpente, você enganou o homem, ele foi iludido, foi levado aí nessa emoção, nesse afã de ganho, de riqueza, de poder que foi oferecido através da serpente. Mas existe uma promessa, a promessa do Messias. Quem esses dias estava assistindo aquela novela Gênesis, né? Fiquei de férias, irmão, de férias a gente faz essas coisas, a gente assiste novela, né? Ainda bem que escolhi uma novela boa para assistir. E a gente vê ali o homem, a natureza humana, como a nossa natureza é pecaminosa e como nós somos enredados por aquilo que temos dentro de nós. E somos levados pela nossa carne, que sempre fala mais alto, está sempre lutando. É uma guerra de todos os dias. Eu falava para pessoas essa sexta-feira, pessoas que estão novas na igreja, eu falei assim: o cristão vive uma guerra de todos os dias. E a guerra principal é com ele mesmo. É matando a sua carne, é golpeando a sua carne, porque a nossa natureza é má. Não pense que a sua natureza é boa. Não pense que você é o rei da cocada preta, o melhor de todos. Não, a nossa natureza é má. E se eu não cuidar, e se eu não estiver controlando aquilo que eu faço, eu vou pecar. Porque a minha natureza pede o pecado. Então minha oração e minha luta é de todos os dias contra a minha natureza. E você também deve fazer isso. Então naquele dia, naquele momento que Adão e Eva sucumbiram ao pecado, Deus já falou assim: presta atenção, já tem uma promessa aqui, o Messias. Então essa é a primeira grande promessa que nós temos na Bíblia, e que já se cumpriu, amém? Jesus já veio, e hoje nós somos sarados, curados e salvos pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar ligados a Deus novamente, amém? A segunda grande promessa que nós temos está lá em João 16:7, que Jesus fala assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviarei. Então Jesus falava: quando eu morrer, quando acontecer o meu sacrifício, eu vou ao céu, vou ascender ao céu, para que o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus possa vir. E é só por causa do Espírito Santo de Deus que eu e você não fazemos coisas piores do que nós fazemos hoje. Você sabia disso? No Velho Testamento a gente vê os homens cristãos, os homens de Deus fazendo coisas horrorosas, né? E você fala: mas como ele conseguia fazer essas coisas? Mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha alguém para lhe direcionar e para dizer o que ele devia fazer. Ele tinha a Bíblia, a Torá na época, tinha aquilo que era a palavra de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você lê alguma passagem da Bíblia do Velho Testamento e se assustar, porque tem umas coisas que a gente se assusta, você lê e se assusta, você se lembre: essas pessoas não tinham o Espírito Santo. Eles serão julgados com menos rigor do que você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham que ele falasse: para aí, para com isso. Sabe aquele desenho? Todo desenho tem o diabinho e o anjinho, não é? Eles fazem isso com as crianças, fazem um desenho assim, o diabinho falando para ele fazer o errado e o anjinho para ele fazer certo. O Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele te diz: não faça. Ou ele fala: faça. Ou ele diz: espere. E aí
Eu e você, as mulheres chacoalham o cabelo, faz de desentendido, acho que não escutei, acho que é coisa da minha cabeça. E se finge de morto e não ouve a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer que haverá menos rigor para aqueles homens que fizeram aquelas coisas horrorosas que de vez em quando você lê, do que para você, porque você tem o Espírito Santo para guiar. E graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de nós, e hoje vivemos a época da graça e temos o Espírito Santo de Deus em nós, e Ele nos conduz. Então eu e você não fazemos coisas piores, porque o Espírito Santo está o tempo todo falando dentro de nós, nos dirigindo, nos conduzindo. Então essa promessa também já se cumpriu. O Senhor disse: eu vou ascender aos céus, e quando eu subir, o Espírito Santo virá sobre vocês. E nós hoje temos recebido o Espírito Santo, e Ele tem se manifestado em nosso meio. E temos uma grande palavra profética para o nosso ministério, que diz que nós viveremos o sobrenatural como se fosse o natural. A nossa vida será assim nos próximos anos. É uma palavra de Deus para nós. Eu quero viver assim. Você quer viver assim? O natural é nós nos amedrontarmos. O natural é nós termos medo. O natural é nós fugirmos. O natural é nós sermos pessoas vaidosas, orgulhosas. O natural é sermos arrogantes. Essa é a natureza humana. Mas nós vamos viver o sobrenatural na presença do Espírito Santo. E isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quem crê diz amém? Amém. Você está aí comigo? Amém. E a terceira grande promessa que nós temos, então nós temos muitas promessas, mas essas 3 promessas são as que norteiam as nossas vidas espirituais. A terceira grande promessa está lá em João 14, 2 e 3, que nós vamos ler juntos, amém? Vamos ler? 1, 2, 3. Na casa de meu pai, se não fosse assim, eu como teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até o 3 que eu falei? Isso. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a terceira grande promessa que norteia a nossa vida cristã. Esta ainda não se cumpriu, mas está próxima de se cumprir. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, e eu vou para preparar lugar para você. Eu vou para preparar lugar para os irmãos da MIF que vão nascer daqui 2000 anos. Eu vou para preparar lugar para aquele povo de Jardim Peri que nem existe ainda, mas eles vão existir, eles vão acreditar, eles vão crer. Eu vou para preparar lugar para eles, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa promessa diz respeito a mim, a você, à igreja, e diz respeito também ao mundo, diz respeito ao que vai acontecer com o mundo. E essa promessa é o que norteia a nossa vida cristã. Nós lemos lá em Apocalipse 22, 20, né? E também Apocalipse 22, 12 fala assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua promessa. Jesus avisou, e já fazem 2000 anos isso. Vamos dizer 2000 anos, estamos em 2020 e pouco, vamos arredondar para 2000 anos. E não aconteceu ainda, mas a Bíblia é clara: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Os tempos de Deus não são iguais aos nossos. Mas se você ler, eu quero que você leia na sua casa isso, nós vamos ler apenas alguns versículos. Mateus 24 e 25, anote aí, descreve os sinais dos últimos dias, o que vai acontecer. Tem outras passagens bíblicas que tem essa descrição também, mas essa é uma passagem importante, conhecida e que mais clara para você entender.
Então Jesus vai falando para os discípulos: olha, naqueles dias vai acontecer isso, aquilo. Haverá guerra, rumores de guerra, fome, destruição, calamidades. Ele vai falando coisas. Virão falsos profetas. O amor de muitos vai esfriar. Ele vai dizendo coisas e vai descrevendo situações que nós já temos vivido. E diz: e aí, quando você pensar que é o fim, ainda não é o fim, ainda tem mais um pouco. E aí, quem gosta de escatologia, temos várias linhas de pensamento sobre isso, de como será, de quando vai acontecer, mas eu quero dizer para você que isso está muito próximo. Nós temos aí um tempo, depois da pandemia, uma organização que está tentando organizar, né, fazendo... agora eu vou esquecer a palavra. O grande reset mundial. Resetar o mundo. Começar do zero. O que é isso? Tipo assim, ninguém deve mais nada, vamos começar do zero. Mas também ninguém tem mais nada, e vamos dividir tudo. Você entendeu? Porque quem não deve nada fala assim: ufa, não. Quem deve fala assim: ufa, me livrei da dívida. Mas eu quero dizer assim, mas o que você tem também vai ser de tipo assim, um grande reset mundial. Os países estão falidos. E desde o ano passado, desde o mês de agosto do ano passado, essa organização se reúne para decidir. Isso é verdade, você pode procurar no Google que você vai encontrar isso. Porque eles falam: agora é a hora, o mundo está falido, os países estão falidos. Se você acha que só o Brasil está falido, não, está todo mundo falido, tudo parou. Alguns ganham dinheiro, mas a maioria perdeu dinheiro. Então existe uma situação caótica. E ele já tem essa ideia de fazer a grande nova ordem mundial, que é todo esse trabalho para que então se instale o anticristo, e tudo isso que você lê no Apocalipse. Se você quiser, você pode se aprofundar nisso. A pregação não é para se aprofundar nisso, porque eu não sou professora de escatologia, mas é para você entender. Existe todo um panorama desenhado, muito mais, vamos dizer assim, evidente de que nós estamos nos últimos dias do que há 20 anos atrás. O mundo está se organizando para a nova ordem mundial, que é a ordem que nós sabemos que tem na Bíblia, seria o governo do anticristo. Estão todos se organizando para isso. É uma realidade. Já não é mais um conto da carochinha, não é mais uma coisa que os cristãos estão inventando, não. É uma realidade, já existe. E existem razões para isso. O mundo está falido, os países estão falidos, e eles precisam decidir algumas coisas, e eles estão decidindo isso. E eu vou falar para você: eles vão decidir sem perguntar para mim, sem perguntar para você. Eles vão simplesmente decidir o que vão fazer. Dá para fugir disso, bispa? Aí algumas pessoas já falaram, você já deve ter começado a utilizar o Pix, né? Aquela transferência de dinheiro lá. E algumas pessoas não estão utilizando, porque elas falam: é coisa do anticristo. Irmãos, já faz parte. Pode utilizar, tá bom? Isso não é o número da besta, mas já faz parte do que será. Porque eu e você não vamos ter mais dinheiro na mão. Nós vamos ter só dinheiro via... as nossas contas vão ser pagas assim. O dinheiro não vai mais vir para sua mão. Tudo isso é um caminho. E eu vou dizer para você que não tem mais volta, porque faz parte dos últimos dias. Mas também faz parte dos últimos dias essa tecnologia, a internet, alcançar milhões, bilhões de pessoas anunciando o Evangelho. Amém? Você consegue entender isso? Existe toda uma organização para que cheguemos aos últimos dias, para o governo do anticristo. Mas Deus também, o Espírito Santo já falou: eu estou usando essa organização aí, esse negócio de internet, www, estou usando esse negócio aí, estou usando esse troço aí de live, para que o Evangelho seja anunciado a todo o mundo. Não há como anunciar o Evangelho a todo mundo se não for via internet. E hoje nós estamos nesse caminho. Por que eu estou falando isso tudo para você? Para você entender que é uma realidade a volta de Jesus, esses últimos dias e essa promessa. E você deve se alegrar com isso.
Mas bispa, lá no Apocalipse tem umas coisas bem ruins. Tem mesmo. Tem umas coisas bem assustadoras. E eu vou dizer para você, são todas verdades. E muitas delas nós vamos viver. Mas também a maior das promessas que nós temos é que Jesus virá buscar a sua noiva. Quando você lê Mateus 24 e 25, tem lá a parábola das 10 virgens. E Jesus falando como ele vai trazer a igreja para si. Mas depois de falar tudo como será, Jesus deixa claro no versículo 42 e 44. Vamos ler? Eu quero que você leia comigo. Que ele deu sinais. Mas presta atenção. Ninguém sabe a hora. Então, sabe aquela teoria de 2012? Não deu certo, porque ninguém sabe a hora. Sabe a teoria do ano 2000? Também deu certo, porque, irmãos, eu conto para minhas filhas, elas morrem de rir de mim, mas é verdade. Eu não tinha planos para depois de 2000. Na minha cabeça, em 2000 eu ia ter 33 anos e o mundo ia acabar. Então eu precisava casar antes dos 33, né? Para ser mais feliz, ter filhos antes dos 33, porque em 2000 o mundo ia acabar. Na nossa época era assim que a gente pensava. Já passou faz tempo 2000. Aí veio 2012, o mundo vai acabar em 2012. Também já passou. Agora tem uma teoria de 2037, 2038, está mais longe da minha. Vamos lá. Mas olha só, vamos ler comigo. Eu quero que você leia. Sabe por quê? Quando você lê, você assimila mais. Você lê e escuta. Então você vai olhar, vai falar e vai escutar. Isso faz com que você possa assimilar melhor a palavra de Deus. Vamos ler? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quem já foi assaltado aí e falou assim: se eu soubesse, nem imaginei, essa hora não tinha ninguém em casa, não é assim? 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meu microfone está rachando aqui, irmão, se você puder. Presta atenção. Jesus deu essa lista de coisas que nós já estamos vivendo. Eu falei várias aqui para você entender que esses dias são os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo esses dias já. Mas de verdade, ninguém sabe. As pessoas, os teólogos, as pessoas fazem teorias de quando será isso. Mas Jesus já falou: ó, gente, já vou avisando vocês, ninguém sabe. E ele falou assim: só o Pai sabe. Ninguém mais sabe, só o Pai sabe. Nem eu sei. Agora no céu, talvez Jesus já saiba. Mas quando ele estava aqui na terra, ele falou assim: também não sei. Porque quem sabe disso é o Pai. Então eu e você devemos entender que por causa disso, eu tenho que estar preparado todo o tempo. Nós vivemos dias em que essa pregação não é muito pregada. E as pessoas vivem, vamos dizer assim, de uma liberdade cristã que está levando eles para a libertinagem e para o pecado, como se Jesus não fosse mais voltar, como se não existisse mais inferno, como se não existisse mais céu. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma, e essa palavra já está se cumprindo. Os sinais já estão acontecendo. Então é para vocês entenderem, vai se cumprir. Então eu preciso viver o meu dia de hoje como se Jesus, a gente falava assim antigamente: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Não, como se ele voltasse hoje, porque senão você vai fazer um monte de coisa errada hoje, para amanhã que ele volta, né? Aí eu fiquei pensando, por que a gente falava isso? Viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Ou seja, dava para pecar meia-noite, 10 para meia-noite, pedir perdão, né? Não. Viva o dia de hoje como se Jesus visitasse a sua vida hoje. E como se você fosse ser arrebatado hoje. Então eu e você precisamos estar apercebidos desse tempo e entender: eu preciso saber, ele virá
como um ladrão. Eu não sei quando, ninguém sabe. A Bíblia diz que o Filho do Homem vem como um relâmpago, num piscar de olhos. Não vai dar nem tempo de você pensar o que está acontecendo. Por isso eu preciso estar preparado. Por isso eu preciso ser essa noiva. Nessas passagens que você vai ler na sua casa, de Mateus 24, 25, fala da parábola das 10 virgens. As prudentes e as nécias. As que sabiam, as que se prepararam e as que esperavam o noivo, mas eram negligentes. O que eu entendo nessa passagem bíblica, e eu quero falar para você, e acredito que você vai entender comigo. Elas todas estavam na igreja, tipo assim, vamos trazer para os nossos dias. Não era ninguém, as nécias eram as pessoas do mundo, não. Elas sabiam o que elas estavam fazendo, elas sabiam que esperavam o noivo, elas sabiam da palavra, elas sabiam da promessa, elas só eram negligentes, elas só não estavam preparadas. Tanto que quando o amigo do noivo gritou, o noivo vem, elas, opa! Eu acho que eu esqueci alguma coisa, eu acho que eu esqueci de me santificar, eu acho que eu estou vivendo uma vida em pecado, eu acho que eu estou fazendo umas coisas erradas, deixa eu lá me consertar, estou sem o óleo, estou sem o Espírito Santo, estou vivendo uma vida na carne, sem a presença do Espírito Santo, e agora? Eu vou lá, vou tentar comprar esse óleo, vou tentar resolver minha vida. E você sabe, conhece essa passagem? Não deu tempo. Elas não foram capazes de resolver a vida delas naquele período. Essa palavra é para mim e para você. Jesus fala, olha, ninguém sabe a hora. Presta atenção, esteja preparado hoje. Esteja preparado agora. Muitas vezes a gente aconselha algumas pessoas e as pessoas vêm assim e falam assim, por que você não tomou Santa Ceia? A pessoa responde assim, porque eu não estava preparada. Aí eu só respondo assim, então se Jesus tivesse voltado, você não ia para o céu, você sabe, né? Porque se você não está preparado para tomar Santa Ceia, você não está preparado para ir para o céu. Se Jesus tivesse voltado, se você tivesse morrido naquele dia, se Jesus tivesse voltado, pegado a sua igreja, arrebatado a igreja, você tinha ido para o inferno. Então, irmãos, não temos tempo. Não temos tempo para perder com ressentimentos, com falta de perdão, porque nós não sabemos que hora vem, mas sabemos que Ele está mais próximo, que o noivo vem, e essa é uma verdade, essa é a esperança da igreja. A volta de Jesus é a grande esperança da igreja, a razão pela qual a igreja existe. Se não houvesse a promessa, não teria sentido a existência da igreja, mas porque é certo que Ele vem, nós continuamos firmes e perseverantes. Da mesma maneira que o diabo conhece o fim da história, e qual que é o fim da história do diabo? O leão esmagou a serpente, ponto final. Essa é a realidade do diabo. Nós devemos conhecer a nossa história. Ele vem nos buscar, precisamos estar preparados, aleluia, porque a gente gosta bem do fim da história do diabo. A gente gosta aqui de pisar a cabeça da serpente e declarar para o diabo, olha o seu fim da história. Ele mas você está preparado para Jesus? Nós cantamos aqui 12 dias, ó, o leão esmagou a serpente. Esse é o fim da história do diabo e é a realidade. E agora, você conhece o seu fim da sua história? Você está preparado para que Jesus volte hoje e você vá para o céu e seja arrebatado? Como anda a sua vida? Que tipo de vida você tem levado? Nós vivemos hoje um tempo de desigrejados, pessoas que acham que sabem o que querem, podem fazer o que quiserem, e eu sirvo a Jesus onde eu quero, e não dou satisfação para ninguém, e isso é bom, eu estou aqui na minha. Irmãos, eu não vou nem dizer o que vai acontecer com essas pessoas. A Bíblia fala que a palavra de Deus, a comunhão da igreja, onde se revela toda a palavra de Deus, a vontade do Espírito Santo como igreja, acontece na igreja, no corpo. Não dá para ser desigrejado, não dá para frutificar sem estar plantado, não dá para ser sozinho. Isso é uma mentira do diabo.
E não tem na Bíblia isso. A Bíblia fala de união, a Bíblia fala de corpo. Eu não conheço braço que anda sozinho, não conheço perna que anda sozinho, não. Todos andamos juntos como corpo. Então, estamos sendo levados a isso. Agora eu quero saber, se o fim da história da igreja é esse, Jesus vem, aleluia. Quem pode dar glória a Deus aqui? Sou eu. Jesus vem. Diga mais forte, Jesus vem me buscar. Jesus vem me buscar. Essa é a realidade da igreja. A pergunta do Espírito Santo é: você está preparado? Que tipo de vida você tem escolhido viver? Eu gosto de assistir filmes, né? Esse tempo eu gosto de ficar em casa, a gente assiste mais. E eu gosto de assistir filmes de outras línguas, de outros países. Eu gosto de ver a realidade do mundo. Eu gosto muito disso. Esses dias eu assisti um filme que está passando aí sobre o Iraque. E eu fico remoendo aquilo na minha cabeça. O filme é de uma história de 2016 e eu vejo aquele país destruído, aquelas pessoas vivendo em função de uma guerra e uma destruição, uma falta de comida. Eu, meu Deus, mas 2016, faz quantos anos isso? Faz só 4, 5 anos. Que mundo é esse que esse povo vive? E eu falava para minhas filhas, que bom, que graça que nós temos, que bênção que nós temos de viver no nosso país. Um país que não tem guerra, um país que tem abundância, que onde planta, dá. Se quiser comida, tem. É só procurar que você encontra um lugar para ser abençoado e ter seu alimento. Não adianta, irmão, nós somos um país abençoado. Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus, que lugar é aquele de destruição, de guerra, de morte? Que vida é aquelas? E a história do filme todo, de muita guerra, era porque um comandante decidiu acreditar que se eles estivessem com as suas famílias e gerassem filhos, eles podiam reconstruir o país deles. A esperança do filme é essa: vamos ter filhos. Os nossos filhos vão reconstruir o país. Os nossos filhos vão reconstruir essa cidade. Para você ver o tamanho da tragédia que era aquilo. Então a esperança moveu eles naquela cidade, naquele país, e acreditar que os filhos poderiam reconstruir. Então a esperança, a igreja é essa voz de esperança no mundo. Eu e você devemos ter essa voz. Jesus vem, não duvide, acredite, porque Ele vem, eu preciso estar preparado. E porque Ele vem, eu estou anunciando para você que há céu e há inferno também. E se você não acreditar em Jesus, não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. E este não é o seu lugar, este é o lugar do diabo. Mas se você não conseguir reconhecer e não entender isso, este é o caminho, este é o fim da história. Irmãos, as pessoas estão floreando histórias, criando histórias de um Deus que não faz justiça, de um Deus que é muito bom para fazer isso, e não entendem. Deus já disse tudo, está tudo na Bíblia. Ele disse: eu venho, eu sou galardoador e vou fazer conforme as suas obras. Jesus já disse: você será julgado por aquilo que você fez nessa terra, pelas escolhas que você fez. Então, se todas as outras promessas se cumpriram, por que é que as pessoas têm dúvida de que essa promessa também se cumprirá? Porque é melhor acreditar que ela não vai se cumprir. É melhor fazer de conta. É melhor ser como as 5 virgens nécias que não se encheram do Espírito Santo, porque elas duvidaram de que aquilo era verdade. Será que é verdade que o noivo vem? Acho que esse tantinho que a gente está aqui na igreja está bom. Esse tantinho que a gente recebe aqui está bom. Ah, vamos servir tanto não. Vamos fazer só mais ou menos. Vamos ficar em cima do muro. E porque ficaram em cima do muro, perderam a oportunidade de ser encontradas, né, pelo Senhor naquele dia. A função da igreja é alimentar essa esperança nas pessoas. É certo, irmãos, se eu e você não acreditarmos em céu e inferno, não acreditarmos que há céu e há inferno, e que seremos julgados dessa maneira, por que a gente vai ser bom? Qual a graça de ser bom?
umas presepadas ganhar muito dinheiro por aí? Isso é ruim. Não é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Há céu e há inferno. E esse é o fim da história. Jesus vem e eu preciso estar preparado, que Ele vem buscar a sua noiva. Mas a Bíblia diz que nesse tempo vai dar muita confusão. Mateus 24, 10, 14 fala assim: neste tempo muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros, vão se odiar, vão surgir falsos profetas, vão enganar muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então é certo que vai ter gente que vai desistir. Você já ouviu isso? Alguém falou para você: eu deixei de ser cristão porque fulano era cristão e ele era um mau exemplo. Por causa da iniquidade de outros, o amor de muitos vai esfriar. E aí vão dando desculpa. Mas aquele que perseverar até o fim, não é aquele que vai ter muito dinheiro, não é aquele que tem muitos bens, não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que tem ministério, não é aquele que é pastor, professor, músico, levita, não importa, é aquele que perseverar até o fim. E eu vou te dizer, tem pastor que não vai perseverar até o fim, tem profeta que não vai, tem diácono, tem ministro de dança, tem músico, tem levita, tem cantor, tem pessoas que estão sentadas aqui que talvez não vão perseverar até o fim. Bispa, por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. Agora eu quero dizer para você, você faz parte do povo que vai perseverar ou não. Quem você é no reino de Deus? Essa palavra é muito forte, perseverar. Nós chegamos aqui, irmãos, porque homens e mulheres de Deus acreditaram nessa promessa de que Jesus viria, perseveraram, passaram adiante essa esperança de salvação, e agora a minha função e a sua é perseverar e passar para a próxima geração essa mensagem. Você está aqui porque os homens e mulheres de 2000 anos vieram acreditando nessa promessa. Não foi uma pessoa, não foram duas, foram milhares, milhões de pessoas. Não sei de bilhões, porque hoje nós temos mais gente do que já teve todo o tempo da terra, mas bilhões acreditaram. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem me buscar. Eu preciso estar preparado. E porque eles acreditaram nisso, passaram essa mensagem, e eu e você somos fruto da perseverança de alguém. Agora eu quero dizer para você, se você não perseverar, talvez alguém no futuro deixe de ser salvo porque você não perseverou. A sua decisão hoje não influencia só a sua salvação, influencia a próxima geração. Se Pedro tivesse desistido, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Se ele tivesse desistido e não continuasse, muita gente teria se perdido, porque Pedro foi um grande. Só a primeira pregação dele, quase 3.000 pessoas se converteram. E se Pedro não tivesse desistido, qual seria a história depois disso? Homens perseveraram, homens perderam a cabeça, foram crucificados de ponta cabeça, foram jogados em água fervente. Aconteceu de tudo que você não pode imaginar, porque nós não vivemos naquela época. Mas eles não desistiram, eles acreditaram na promessa. E essa esperança, Ele veio, Ele foi preparar um lugar, e Ele veio me buscar. Eu que acredito nisso, essa esperança é o motivo porque estou de pé. Oh, aleluia! Porque eles acreditaram, nós continuamos, estamos aqui porque homens acreditaram. Eu quero dizer então que a sua decisão por Jesus pode mudar a história de famílias inteiras. Agora eu quero falar para você, quem persevera, que tipo de pessoa é? Que pessoa que persevera? A pessoa que persevera é aquela que continua crendo na promessa no meio da tribulação.
A promessa, presta atenção no que eu vou dizer para você, grave isso no seu coração. A promessa não está firmada no que você pensa, na circunstância do momento, no que está acontecendo na sua vida. Ela está firmada na palavra imutável do nosso Deus, que nunca falha. A promessa não está baseada e firmada no que você pensa, no que você acha, no que você vive, no que você está passando. A promessa está firmada na palavra imutável do nosso Deus, que nunca falhou e nunca falhará. Aleluia, aplauda o Deus que nunca falhou e que nunca falhará. Um Deus de promessa, que cumpre as suas promessas e que é fiel. Aleluia. Quem persevera, continua crendo na promessa. Eu fico imaginando os discípulos, os mártires da igreja, imaginando Estevão sendo apedrejado e olhando para o céu e vendo Jesus de braços abertos esperando ele chegar. Ele não desistiu ali, ele continuou crendo na promessa. Os homens, e quantos homens, irmãos, e quantos homens de Deus estão sendo mortos hoje? Nos países comunistas, nos países na janela 10, na janela 10, esqueci o nome da janela lá, esqueci agora. 1040, é isso, na janela 1040, onde são os países perseguidos. Quantos homens de Deus estão sendo mortos ali? Você não sabe, mas estão sendo mortos hoje. Mas eles continuam acreditando na promessa. Eles não desistiram. Quem persevera, continua acreditando na promessa. Quem persevera, passa pela tribulação. Não fica nela, irmão. Pelo amor de Deus, saia desse estágio que você está há 10 anos e avance em nome de Jesus. Eu sou tão perseverante que estou perseverando na tribulação, irmão. Tem misericórdia. Eu sou tão perseverante que persevera aqui, não sai daqui. Quem é perseverante passa pela tribulação, não fica nela. Sabe por quê? 2 Coríntios 4,17 tem um versículo muito lindo que fala da tribulação. Põe para mim aqui. 2 Coríntios 4,17. Vamos ler? Bem forte, hein? Com essa voz de trovão aí. Porque a nossa... De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Porque a nossa tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Qualquer tribulação é leve e momentânea se comparada à eternidade. Aleluia! Qualquer tribulação é leve e momentânea se comparada à eternidade. Então passe da tribulação, não fique nela. Não ache que sua vida tem que permanecer nisso. Entenda, acredite na promessa, persevere nela e saia deste lugar. Quem persevera aprende com a tribulação. Queridos, não repete os mesmos erros. Eu sempre falo, quando eu falo com os irmãos, eu falo: irmãos, vamos aprender a lição? Não vamos repetir essa lição? Porque eu sempre falo, e eu sei que é assim que Deus fala. Deus nos ama tanto, que Ele nos quer obreiros aprovados. E porque Ele não quer reprovar, Ele repete a lição. Tem alguns métodos de estudo, acho que aquele Kumon é assim. O aluno faz a prova, enquanto ele não tira 10, ele vai fazendo a mesma prova, até que ele tire 10. E aí ele é elogiado. E aí aquela sensação de perdedor não existe, porque sempre ele vai tirar 10. Porque ele vai fazer até tirar 10. Isso é ótimo na matemática, no português, mas na tribulação, Jesus! 10 vezes, 40 anos, quanto tempo? Aprenda,
quando eu passo por uma situação difícil, eu oro, irmãos, eu oro, Espírito Santo, me ensine, porque essa lição eu não quero repetir. Eu oro assim, irmãos. Espírito Santo, me ensine o que eu preciso aprender agora, porque eu não quero ficar nessa situação e repetir ela de novo. Talvez você está aí 10 anos na mesma coisa, irmãos. Por favor, dobre os seus joelhos e diga: Espírito Santo, estou aqui porque eu não aprendi. Me ajude, me ensine. Eu quero sair disso. Como diz o nosso bispo, o problema, até o problema tem que ser novo, irmão. Quem que merece ter um problema a vida toda igual? Desafios novos, sempre. Então quem persevera, aprende. Aprende. Bispo, eu sou meio que tic-teco só, não tem problema. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar, amém? Irmãos, dependendo da nossa capacidade, a gente não saía da tribulação nunca. A gente não aprendia não aprendia nunca. O que você precisa é se colocar no Espírito Santo, debaixo da tua graça, e falar: Espírito Santo, me ensine. Eu não quero passar por isso de novo. Quantas vezes eu já orei assim, irmãos? Muitas vezes. Algumas vezes tive que repetir a lição. Nossa, está cortando bastante, hein? Algumas vezes eu tive que repetir a lição, mas eu estou mais esperta agora. Eu quase não estou repetindo a lição. Estou aprendendo com a tribulação. Então, quem persevera é essa pessoa. Quem persevera não deixa o seu espírito e a alma ficarem abatidos a ponto de desfalecer na tribulação, porque eles creem na promessa. Romanos 12:12 fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegre-se, acredite na promessa. Não deixe seu espírito ficar tão abatido a ponto de desfalecer e perder a bênção. Queridos, são tantas pessoas que estão vivendo esse tempo. Tantas pessoas que estão nos hospitais, que têm destruído seus casamentos, suas famílias, porque se deixaram tão abatidos que entraram em depressão, e hoje vivem uma depressão, uma opressão maligna, e não saem do lugar mais. E eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem essa facilidade, existe uma tendência, algumas pessoas têm uma tendência maior a isso, a se deixar abater, e aí se deixam abater tanto que não consegue levantar da cama. Eu vou dizer para você: chame o seu amigo Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me ajude. Aí você vai falar, a sua alma vai falar assim: eu não quero levantar. E o seu espírito fala assim: eu também não quero, mas nós vamos levantar. Saia deste lugar, porque muitas vezes a pessoa que está com essa raiz de depressão, deprimido, angustiado, com o espírito abatido, ela não entende, não vê. Mas todas as pessoas ao seu redor estão morrendo junto com você. A sua família está morrendo junto com você. Os seus amigos, os seus filhos estão morrendo junto com você. Uma pessoa que se suicida porque entrou em estágio profundo de depressão, ela mata todo mundo ao redor dela. Ela não morre sozinha. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus hoje quer te arrancar desse buraco hoje. Quer te arrancar desse lugar. Esse espírito que está abatido será fortalecido nessa noite, porque você tem que perseverar até o fim. E se você continuar abatido assim, você morre. E morrem junto pessoas com você. Então, se você é uma pessoa que se deprime facilmente, se lembre disso. Outras pessoas ao meu redor estão sofrendo como eu estou sofrendo, estão se angustiando junto comigo, estão morrendo junto comigo. Então você vai achar força para vencer também pelas outras pessoas, não só por você. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar na esperança que Ele veio. Aleluia! E para terminar, quem persevera, já diz a palavra, né? Não desiste, permanece, avança e se torna um vencedor. Aleluia!
4 versículos. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e nós vamos ler com ânimo. Eu acho que os irmãos comeram demais hoje, estão meio cansadinhos da comilança do almoço ainda. Você vai ler comigo esses versículos e vai ser animado pelo Espírito Santo de Deus hoje a continuar e perseverar. Romanos 8, 35 e 39. Quem persevera não desiste, permanece e avança. Não importa as circunstâncias, porque ele não está firmado nisso, ele está firmado na esperança e na promessa. Então presta atenção, querido, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a coroa. O nosso alvo é sermos colunas do nosso Deus no seu templo. O nosso alvo é recebermos, aleluia, a pedra com o nosso nome escrito nela. E porque o nosso alvo não é terreno, a gente vive no mundo espiritual e não no terreno. Bispo, eu tenho o sonho de comprar uma casa, amém, mas não é o alvo da sua vida. Eu tenho o sonho de comprar um carro, amém, compro bem bonito e me dá uma carona, mas não é o alvo da sua vida. Eu quero ter uma casa bem grande, com uma churrasqueira, e vou chamar o bispo. Pode chamar, o bispo gosta de churrasco, vamos lá. Mas não é o alvo da nossa vida. Quero fazer faculdade, mas não é o alvo da nossa. O alvo é Cristo. O alvo é a coroa. O alvo é perseverar até o fim e ser salvo. Bispo, eu quero casar, quero ter filhos, amém, glória a Deus. Que Jesus espere você casar e ter seus filhos, pode ser? Mas o seu alvo não é esse, o alvo é a coroa. O alvo é perseverar até o fim. Irmãos, cristãos estão se perdendo nessas pequenas coisas dessa terra, sem entender que isso são sonhos, projetos, objetivos, mas o alvo é a coroa. O alvo é ser salvo. O alvo é perseverar. O alvo é a eternidade. Porque eu tenho um alvo, eu tenho esperança e eu venço a tribulação. Eu passo por cima dessas coisas. Eu passo por cima de todas essas coisas que o diabo me oferece, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo não é terreno. Essas coisas não podem corromper o meu coração, porque o meu alvo não pode ser corrompido por coisas materiais, porque ele é espiritual, ele é eterno. O alvo é Cristo, o alvo é ele. Vem me buscar e eu preciso estar preparado. Aleluia, você pode dar glória a Deus, a sua boca pode glorificar o nome do Senhor. E porque eu persevero, eu não desisto. E olha o que fala Romanos 8, 35 e 39. Eu quero que você declare essa palavra com muita força, porque somente quem sabe o que é perseverar pode declarar essa palavra vitoriosa. Diga bem forte comigo, 1, 2, 3. Isto, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro todo dia. Mas, diga bem forte, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga bem forte esse versículo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia!
decide ser perseverante, agora eu quero falar para você. Perseverar é uma decisão. Você já viu alguém aqui por acaso já estudou para concurso público? Só umas mãozinhas, irmão. Vamos fazer uns concursos aí, vamos estudar um pouquinho. Presta atenção. Alguns, com a graça de Deus, passam da primeira vez, né? Mas é difícil. A pessoa tem que ser muito perseverante. Tem que resolver perseverar. Tem um amigo, a gente trabalhou junto e ele já estava na época na casa dos seus 57 anos. Ele falou para mim assim, ele saiu da empresa e falou: agora eu vou estudar e vou fazer concurso público e vou me aposentar assim. Eu falei: verdade, né? Ele tinha feito uns negócios, não tinha dado certo. Esse ano passado eu encontrei ele foi no Skype, perguntei: como tá? Estou morando em tal cidade. Verdade, estou trabalhando em tal departamento público. Você fez aquilo mesmo? Eu falei para você que eu ia fazer. Estudei, perseverei, passei e agora estou desfrutando. Talvez você está sendo roubado a sua vida toda porque você não tem a menor paciência de perseverar. Talvez o seu casamento foi destruído porque você não teve paciência nenhuma. Talvez você já perdeu os melhores empregos e as melhores oportunidades porque você é um cabeça dura que nunca tem paciência, não sabe perseverar. Talvez você não está estudando, não está numa faculdade porque é cabeça dura, não persevera nunca. E talvez até hoje você não conseguiu receber de Deus os benefícios de filho porque não consegue perseverar numa posição. Então perseverança é decisão. Eu decido ser perseverante. Eu decido não desistir. Eu decido o que eu quero ser e onde eu vou. Para de colocar a culpa no diabo. Quem decidiu comer o fruto foi Adão e Eva. O diabo vai oferecer para você muita coisa, mas quem vai decidir fazer o errado é você, sou eu. Eu decido o que eu quero ser e onde eu quero chegar. Eu decido ter uma família abençoada. Eu decido ter um casamento até que a morte me separe. Eu decido ser um homem ou uma mulher que me guardo. Eu decido ser um jovem que vou casar virgem. Eu decido o que eu quero. Eu decido avançar. Eu decido ser alguém que vai estudar e ser o maior dizimista dessa igreja, porque eu quero ser essa pessoa abençoadora. Eu decido prosperar. Eu decido avançar. E eu decido ser perseverante, porque o meu alvo não é dessa terra, o meu alvo é Cristo. Eu quero fazer 2 apelos aqui agora. Talvez alguém aqui ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Eu quero dizer que hoje você pode decidir por isso. E então o seu alvo de vida muda. O seu alvo vai ser Jesus. O alvo é Cristo. Talvez você nunca fez essa oração. Eu quero te convidar a tomar uma decisão que vai mudar a história da sua vida e da sua geração. Preste atenção. A sua decisão por Jesus muda a história da sua geração. Os que virão depois de você.